Sua mãe já está caducando, amor. Logo, logo a gente resolve isso com um atestado médico e fica tudo no nosso nome. Foi isso que eu ouvi do Eduardo, genro que eu ajudei a botar um teto na cabeça enquanto tomava café na minha própria cozinha numa tarde de quinta-feira. Ele estava de costas para mim, mexendo no celular, falando baixinho com a Renata, minha filha caçula, achando que eu não escutava. Fiquei ali parada, segurando a xícara de porcelana branca que ganhei do meu falecido Antônio há 32 anos, sentindo o vapor do café subindo quente no meu rosto. Não disse nada, apenas sorri, daquele jeito calmo que aprendi depois de 7 décadas vivendo. Coloquei a xícara na mesa sem fazer barulho e saí da cozinha como se nada tivesse acontecido. 3 semanas depois, quando Eduardo começou a cochilar no meio do almoço, caindo de sono às 2 da tarde, ele nem desconfiava do motivo. Quando acordou assustado e viu o prato de comida ainda cheio na frente dele, o rosto dele ficou pálido, confuso, quase assustado. Sabe aquele momento em que a ficha cai, mas a pessoa ainda não entende direito o que está acontecendo? Pois é, foi exatamente assim. Se você quer saber como uma professora aposentada de 71 anos, que passou a vida inteira cuidando dos outros, tomou coragem para virar o jogo contra quem queria roubar tudo dela, então fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre respeito, família e limites. Sabe aquele ditado que diz que cachorro velho não aprende truque novo? Pois então, quem inventou isso nunca viu uma avó decidida a proteger o que é seu. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais de pessoas que não aceitaram ser pisoteadas, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de coitadinhas que ficam chorando no canto. Aqui eu conto histórias de mulheres que decidiram que dignidade não tem idade e que respeito não se implora, se exige. E o que aconteceu depois daquela tarde na cozinha? Bom, isso você vai descobrir agora. Meu nome é Cecília Duarte, tenho 71 anos e durante 28 anos fui professora primária na escola estadual, professora américo-brasiliense, aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. Ensinei a ler e escrever mais de 1.200 crianças ao longo desses anos, decorei centenas de cartazes coloridos, corrigi pilhas de cadernos até altas horas da noite e aprendi que paciência e firmeza andam juntas quando a gente quer educar alguém direito. O cheiro de giz, o barulho das carteiras arrastando no piso frio, o som das crianças recitando tabuada, tudo isso ainda vive dentro de mim como se fosse ontem. Meu falecido marido, Antônio Carlos Duarte, era dono de uma mercearia tradicional no centro da cidade, a Mercearia Santo Antônio, que o pai dele tinha aberto em 1958. Ele era um homem trabalhador, acordava às 5 da manhã para abrir o negócio, conhecia cada cliente pelo nome, anotava fiado num caderno azul quando alguém passava aperto. Morreu há 11 anos, num dia 23 de abril, de um infarto fulminante enquanto dirigia para o trabalho. Estava com 62 anos. O carro bateu num poste na Avenida Shishima Rifumi. E quando os bombeiros chegaram, ele já tinha partido. Deixou 2 filhas, Luciana, hoje com 43 anos, que é médica cardiologista, e Renata, com 39, que tem um salão de beleza no bairro Bosque dos Eucaliptos. Com o tempo e muito trabalho, consegui juntar alguma coisa. Tenho 2 apartamentos pequenos de 2 quartos, que alugo por R$ 1.900 cada um, além da minha casa própria aqui no Jardim Satélite. Uma casa térrea com 3 quartos, quintal com jabuticabeira e uma varanda onde tomo café toda manhã. Não sou rica, mas também não passo necessidade. Vendi o carro do Antônio e um terreno pequeno que herdei do meu pai lá em Taubaté para pagar a faculdade de medicina da Luciana. Foram 6 anos de mensalidades que chegavam a R$ 1.200 na época. Ajudei a Renata a alugar o ponto comercial para abrir o salão dela. Dei R$ 15 mil de entrada. Trabalhei até os 67 anos, mesmo com artrose nos joelhos que doía toda vez que chovia, porque eu tinha certeza de uma coisa. Mãe não abandona filho na metade do caminho. Lembro do primeiro ano sem o Antônio como se fosse um filme que passa na minha cabeça toda vez que fecho os olhos. Eu acordava às 5:30 da manhã,
preparava café com pão na chapa, aquele cheiro de manteiga derretendo que enchia a cozinha inteira. Levantava a Luciana, que tinha 17 anos na época e estava no 3º ano do ensino médio, e a Renata, com apenas 13, ainda toda sonolenta e de mau humor. Vestia as duas, passava a mão no cabelo delas, dava beijo na testa e saía correndo para pegar o ônibus das 6h40, aquele que sempre vinha lotado e cheirando a suor misturado com perfume barato. Dava aula das 7 da manhã até meio-dia. Voltava para casa correndo, esquentava a comida que tinha deixado pronta na véspera, porque não tinha tempo de cozinhar todo dia. Almoçava em pé mesmo, olhando o relógio na parede, e às 2h15 já estava dando aulas particulares na minha própria sala, para ajudar a pagar as contas que o Antônio deixou. Ele era bom homem, mas nunca foi de guardar dinheiro. Quando morreu, sobrou mais dívida do que economia. Foram 3 anos pagando o fornecedor da mercearia, conta de cartão de crédito que ele usava para repor mercadoria, empréstimo no banco. À noite, quando as meninas dormiam, eu sentava na máquina de costura velha que tinha sido da minha mãe e consertava roupas dos vizinhos. R$ 5 para pregar botão, 10 para fazer barra de calça, 15 para ajustar vestido. Muitas vezes costurei até 2, 3 da madrugada, os dedos formigando de tanto apertar o tecido, as costas doendo daquele jeito que parece que alguém enfiou uma faca entre as vértebras. Mas eu não reclamava. Reclamar para quem? Para as paredes? Quando a Luciana passou no vestibular de medicina na Universidade de Taubaté, eu chorei. Chorei de felicidade e de medo ao mesmo tempo. Felicidade porque minha filha tinha conseguido. Medo porque eu não sabia de onde ia tirar dinheiro para pagar. A mensalidade era de R$ 1.200. Fora livros, transporte, alimentação. Fui no banco, tentei empréstimo, negaram. Fui em 3 bancos diferentes. Sempre a mesma resposta. Professora aposentada, viúva, sem garantias. Foi quando vendi o terreno do meu pai. Era um pedaço de chão em Taubaté, perto da rodoviária velha. Media 250 metros quadrados. Meu pai tinha comprado aquilo em 1972. Pagou mixaria na época e sempre dizia que era para ser minha herança. Vendi por R$ 38.000, bem abaixo do valor de mercado, porque precisava do dinheiro rápido. Com esse dinheiro, paguei os 2 primeiros anos de faculdade da Luciana. Os outros 4 anos eu fui tirando do salário, das costuras, das aulas particulares, de tudo que dava para juntar. Lembro de uma noite específica. A Luciana devia ter uns 20 anos. Estava no 3º ano de medicina. Era novembro, fazia um calor danado, daqueles que gruda a roupa no corpo. Ela chegou em casa quase meia-noite, cansada, com aqueles livros enormes debaixo do braço. Me viu ainda acordada, costurando um vestido de festa da Dona Marta, nossa vizinha. Ela sentou do meu lado, pegou minha mão e disse: "Mãe, a senhora não precisa fazer isso. Eu posso trancar a faculdade, trabalhar um tempo, juntar dinheiro." Olhei para ela, para aqueles olhos castanhos igualzinhos aos do Antônio, e respondi: "Você vai se formar, minha filha. Sua mãe aguenta." E aguentei mesmo. Vendi também o carro do Antônio, um Fiat Uno branco, ano 2003, que ele adorava lavar todo domingo de manhã. Vendi por R$ 9.500 para um rapaz que trabalhava com ele na mercearia. Com esse dinheiro, ajudei a Renata quando ela quis abrir o salão de beleza. Ela tinha 24 anos, tinha feito curso de cabeleireira, manicure, designer de sobrancelhas, tudo isso. Encontrou um ponto comercial bom, mas precisava de 15.000 de entrada. Dei os 9.500 do carro, mais 5.500 que tinha guardado em 6 meses fazendo bico de faxina aos sábados na casa da diretora da escola. Trabalhei até os 67 anos, 3 anos além da aposentadoria, porque o salário de professora aposentada era uma miséria. R$ 780 por mês, imagina. Não dava nem para pagar água, luz e feira do mês. Continuei dando aulas particulares até os joelhos não aguentarem mais. Artrose em estágio avançado, o médico disse. Toma esse remédio, faz fisioterapia, usa bengala. Mas eu não queria bengala. Bengala era admitir que eu estava velha, e eu não me sentia velha por dentro. Por fora o corpo doía.
Mas por dentro eu ainda era a mesma Cecília de 40 anos atrás. Olho para trás e vejo uma mulher que deu tudo. Deu tempo, deu dinheiro, deu saúde, deu sono, deu paz. Porque era isso que mãe fazia, não era? Era isso que a gente aprendia desde pequena. Mãe se sacrifica. Mãe dá a vida pelos filhos. E eu fiz isso sem pensar duas vezes, sem esperar nada em troca, só querendo ver minhas meninas bem, felizes, realizadas. Prometi para mim mesma, no dia do enterro do Antônio, que ia fazer aquelas duas crescerem com dignidade. E fiz. Só não imaginava que uma delas ia me pagar daquele jeito. Mas então veio o Eduardo. Eduardo Silva Rodrigues. 38 anos na época, cabelo engomado para trás com gel brilhante demais. Aquele tipo de homem que sorri mostrando todos os dentes, mas o sorriso não chega nos olhos. A Renata conheceu ele num aplicativo de namoro, dessas coisas de celular que eu nem entendia direito como funcionava. Ela tinha 35 anos, o salão indo bem, e estava animada, dizendo que tinha encontrado um homem maduro, responsável, que trabalhava com informática. A primeira vez que ela trouxe ele aqui em casa foi num domingo de setembro. Fazia um sol bonito. Preparei um almoço caprichado. Frango assado com batatas, arroz branco soltinho, farofa de linguiça, vinagrete bem temperado, aquele que o Antônio adorava. Pus a toalha de mesa bordada, a que minha mãe fez, arrumei as flores do quintal num vaso, coloquei guardanapo de pano. Queria que minha filha sentisse orgulho de me apresentar para o namorado novo. Quando ele chegou, estendeu a mão para mim com aquele sorriso ensaiado. A mão dele era mole, suada, daquelas que a gente aperta e sente vontade de limpar na roupa depois. Usava uma camisa social azul clara, calça jeans escura, sapato de couro preto que parecia novo. Cheirava a perfume importado, daqueles caros, forte demais para o meu gosto. Sentou na cadeira da ponta, a que era do Antônio, e ficou olhando a casa toda, como se estivesse avaliando cada móvel, cada quadro na parede. Durante o almoço, ele mal tocou na comida. Ficou cutucando o frango com o garfo, separando a batata, fazendo barulhinho com a boca quando mastigava. A Renata estava radiante, falando sem parar, contando como eles tinham se conhecido, os lugares que tinham ido, os planos que tinham juntos. Ele concordava com tudo, mas os olhos dele estavam sempre desviando para os lados, observando. Em determinado momento ele perguntou: Dona Cecília, a senhora mora sozinha nessa casa toda? A voz dele era macia, mas tinha alguma coisa por trás da pergunta que me incomodou. Respondi que sim, que era viúva há 8 anos naquela época, que minhas filhas tinham sua própria vida. Ele deu aquele sorrisinho de canto e disse: Deve ser difícil manter uma casa grande assim sozinha, né? Muito gasto, muita responsabilidade para uma senhora da sua idade. A Renata riu, achou engraçado, mudou de assunto rapidinho. Mas eu não achei graça nenhuma. A forma como ele disse aquilo, o tom, a escolha das palavras. Uma senhora da sua idade, como se eu fosse uma coitadinha incapaz. Guardei aquilo no peito, mas não comentei nada. Afinal, eu tinha aprendido a vida inteira que sogra que se mete acaba sendo mal vista. Eles namoraram 1 ano. Durante esse tempo, o Eduardo vinha aqui em casa quase todo o fim de semana. Sempre educado, sempre simpático, sempre com aquele jeito de quem está fazendo o favor de estar ali. Percebi que ele nunca trazia nada. Nem um pacote de bolacha, nem uma garrafa de refrigerante, nada. Enquanto isso, a Renata pagava restaurante, pagava cinema, pagava viagem para a praia. Uma vez, ouvi ela comentando com a irmã que tinha emprestado R$ 1.500 para ele pagar um curso de atualização na área de informática. Emprestado, ela disse. Mas eu sabia que aquele dinheiro nunca ia voltar. Quando eles resolveram casar, a Renata veio me contar toda feliz. Queria fazer uma festa pequena, só família e amigos próximos, num buffet simples. Perguntou se eu podia ajudar com alguma coisa. Ajudei. Paguei o buffet inteiro, que custou R$ 6.300. Paguei o vestido dela, R$ 1.800 numa loja no centro. Paguei as alianças, R$ 950. No total, gastei R$ 9.050 no casamento da minha filha caçula,
Dinheiro que tirei da poupança que eu vinha guardando há 3 anos. O Eduardo não pagou nada. Disse que estava com dinheiro apertado, que tinha investido tudo num projeto de trabalho que ia dar retorno em breve. Projeto que nunca deu retorno nenhum, porque 2 meses depois do casamento, ele estava desempregado, dizendo que tinha sido demitido injustamente, que o chefe tinha perseguição com ele. Depois do casamento, a Renata mudou. Começou a vir menos aqui em casa. Quando vinha, vinha rápido, sempre com pressa, sempre com desculpa. Não ficava para o café, não sentava para conversar. E o pior, começou a olhar para mim com aquela expressão que eu conhecia bem, porque já tinha visto antes. Era a expressão de quem está ouvindo alguém falar mal de você e começando a acreditar. Primeiro foram as visitas que começaram a rarear. A Renata sempre vinha almoçar comigo aos domingos. Era tradição nossa desde que ela saiu de casa. Todo domingo, meio-dia, ela aparecia com uma sobremesa, a gente conversava, ria, colocava o assunto em dia. Depois que casou, começou a faltar. Ligava no sábado à noite. Mãe, não vou poder ir amanhã. A gente combinou de almoçar na casa da mãe do Eduardo. Ou então, mãe, o Eduardo não está se sentindo bem, vou ficar em casa cuidando dele. Sempre uma desculpa diferente, mas sempre uma desculpa. Numa dessas vezes era março. Lembro porque estava calor de rachar. Liguei para ela na sexta-feira, convidando para o almoço de domingo. Falei que ia fazer aquela lasanha de frango que ela adorava, a que leva creme de leite e mussarela derretida por cima. Ela ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: Mãe, é que a gente já combinou de ir num churrasco na casa do primo do Eduardo. Sabe como é, né? A família dele também quer ver a gente. Respondi que tudo bem, que eu entendia, mas não entendi nada, porque ela podia ter me avisado antes, podia ter combinado para outro dia, mas não. Simplesmente escolheu a família dele ao invés de vir me ver. 2 semanas depois, tentei de novo. Era aniversário do Antônio, dia 23 de abril, data que eu sempre fazia questão de lembrar. Liguei para as 2 filhas, convidei para vir jantar, acender uma velinha, fazer uma oração pelo pai delas. A Luciana veio, trouxe o marido e os 2 filhos. A Renata disse que não podia, que tinha um evento importante no salão, um casamento grande que ia dar muito lucro. Aceitei de novo, engoli a tristeza seca, mas doeu. Doeu porque eu sabia que ela estava mentindo. Minha vizinha, a dona Lourdes, tinha ido naquele salão naquela tarde e disse que estava vazio, só uma cliente fazendo unha. Depois vieram os comentários. A gente estava reunida no aniversário da neta mais velha da Luciana, a pequena Sofia, que tinha feito 5 anos. Festa linda na casa da Luciana, balões, bolo de 3 andares, aquelas decorações caras que custam uma fortuna. A Renata chegou atrasada junto com o Eduardo. Ele estava com cara de poucos amigos reclamando do trânsito, do calor, da música alta. Sentou num canto com o celular. Nem deu parabéns para a menina direito. Eu estava na cozinha ajudando a Luciana a arrumar os salgadinhos, quando ouvi o Eduardo falando com a Renata na varanda. A porta estava entreaberta, dava para escutar tudo. Ele disse com aquela voz irritada: Sua mãe podia ter oferecido de pagar essa festa, né? A Luciana ganha bem, mas sua mãe também tem dinheiro guardado. Ela é meio mão de vaca, não é? Senti o sangue gelar nas veias. Mão de vaca. Eu, que tinha dado tudo, que tinha vendido terreno, vendido carro, costurado até de madrugada, estava sendo chamada de mão de vaca pelo homem que nunca tinha contribuído com 1 centavo sequer, para nada. Respirei fundo, não falei nada, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça o resto da festa inteira. Nas semanas seguintes, os comentários pioraram. Num domingo, finalmente consegui convencer a Renata a vir almoçar. Fiz feijoada completa, daquelas que a gente passa o sábado inteiro preparando. Pus linguiça, costelinha, bacon, paio, tudo do bom e do melhor. Gastei R$ 120 na feira só com os ingredientes. Arrumei a mesa bonita, coloquei música baixinha, estava tudo perfeito. Eles chegaram às 2 da tarde, 1 hora de atraso. A comida já estava esfriando. O Eduardo entrou, olhou para a mesa e soltou: Nossa, feijoada? Muito pesado, dona Cecília. A gente está tentando manter a dieta, sabe como é? A Renata concordou rapidinho com ele. Disse que ia comer só um pouquinho.
Ficaram meia hora, comeram 3 garfadas cada um, levantaram dizendo que tinham outro compromisso. Sobrou comida para 5 dias. Passei a semana inteira comendo feijoada sozinha, olhando para aquela mesa vazia, sentindo o gosto amargo da rejeição em cada colherada. Em julho, a situação piorou de vez. Meu aniversário, 70 anos. A Luciana organizou um almoço aqui em casa, convidou família, amigos, vizinhos. Decorou tudo, trouxe bolos, salgadinhos, refrigerante, champanhe. Mandou convite para a Renata com 3 semanas de antecedência. A Renata confirmou presença. Disse que ia chegar cedo para ajudar a arrumar. No dia do meu aniversário, acordei às 6 da manhã, toda animada. Tomei banho, vesti meu vestido azul claro, o que eu guardava para ocasiões especiais. Passei batom, fiz chapinha no cabelo. Às 8h30, a Luciana chegou com tudo. Começamos a arrumar a casa. 12h começaram a chegar os convidados. 12h30, 1h, 1h30. Nada da Renata. Liguei para ela às 2 da tarde. Tocou, caiu na caixa postal. Mandei mensagem, visualizou e não respondeu. 3 horas da tarde ligou. Antes que eu falasse qualquer coisa, ela já foi dizendo: Mãe, desculpa, não vai dar para ir. O Eduardo não está bem, acho que é intoxicação alimentar. Estou aqui cuidando dele. Parabéns, viu? Beijo grande. E desligou. Fiquei segurando o telefone, sentindo as lágrimas quentes escorrendo no rosto, tentando disfarçar para não estragar a festa. A Luciana percebeu, veio até mim, me abraçou e sussurrou no meu ouvido: Ela está mudada, mãe. Não é mais a nossa Renata. É a Renata do Eduardo. E era verdade. Nos meses seguintes, as coisas só pioraram. Ela parou de atender minhas ligações. Quando atendia, era seca, rápida, sempre dizendo que estava ocupada. Parou de me adicionar nas redes sociais dela. Bloqueou meu acesso às fotos, aos posts, a tudo. Descobri por que a dona Lourdes me mostrou. A Renata postava foto de almoço na casa da sogra, foto de passeio com a família do Eduardo, foto de viagem para as praias, mas nunca uma foto comigo. Foi em setembro que ouvi a conversa que mudou tudo. Eu tinha ido ao mercado. Voltei mais cedo porque estava ameaçando chover. Quando cheguei em casa, vi o carro da Renata estacionado na frente. Estranhei, porque ela não tinha avisado que ia vir. Entrei pela porta da cozinha, que dá para o quintal sem fazer barulho. Eles estavam na sala, conversando alto, achando que eu não estava em casa. A voz do Eduardo estava clara, firme, sem nenhum pudor. Amor, sua mãe tem 2 apartamentos alugados, tem essa casa aqui que vale no mínimo 300 mil, tem poupança. E para quê? Para ficar guardando até morrer? A gente precisa desse dinheiro agora. Você podia conversar com ela, convencer ela a passar um dos apartamentos para o seu nome. Fala que é para garantir a herança, sei lá. Inventa alguma coisa. Fiquei paralisada atrás da porta. As sacolas de feira pesando no braço. O coração batendo tão forte que achei que eles iam ouvir. A Renata respondeu. E a voz dela estava diferente, hesitante. Mas, amor, minha mãe não vai aceitar isso. Ela é muito apegada às coisas dela. O Eduardo soltou uma risada curta, sem graça nenhuma. Apegada? Ela é teimosa, é diferente. Mas você vai convencer. Fala que a gente precisa de ajuda, que o salão não está indo bem, que estamos passando dificuldade. Chora se precisar. Mãe cai fácil nisso. Senti as pernas bambearem. Respirei fundo. Fiz barulho com a chave, bati a porta da frente e gritei. Oi, cheguei! Quando entrei na sala, os 2 estavam sentadinhos no sofá. Carinhas de anjo, sorrisos forçados. O Eduardo levantou, veio me cumprimentar. Pegou as sacolas da minha mão e disse: Deixa que eu levo para a cozinha, dona Cecília. A senhora não precisa carregar peso. Naquela noite não dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo o barulho da chuva batendo no telhado, pensando em tudo que tinha ouvido. Meu genro queria me roubar. E minha filha que eu tinha criado, que tinha alimentado, vestido, educado, estava pensando em ajudar ele. 2 semanas depois, a Renata apareceu aqui, sozinha, sem o Eduardo. Disse que estava preocupada comigo, que eu estava envelhecendo, que precisava pensar no futuro.
Começou a falar de residencial para idosos, de como seria bom eu ter companhia, de como essa casa era grande demais para mim. Olhei bem nos olhos dela e perguntei: quem colocou essa ideia na sua cabeça? Ela desviou o olhar, mexeu no celular, disse que era só uma sugestão, que eu não precisava ficar brava. Respondi que não estava brava, estava decepcionada. Ela levantou e foi embora sem se despedir. Foi nessa época que comecei a sentir as tonturas. Acordava de manhã com a cabeça zonza, o quarto girando, as pernas fracas. Achei que era pressão. Fui no médico. Ele ajustou a dosagem do remédio. Mas as tonturas continuavam. Pior, começaram a vir acompanhadas de fraqueza, cansaço exagerado, esquecimento. Um dia esqueci o fogo ligado, quase botei fogo na casa. Outro dia saí para a rua e não lembrava onde tinha deixado a chave. Fiquei apavorada. Pensei que estava ficando senil mesmo. A Renata começou a aparecer mais, sempre acompanhada do Eduardo. Vinham com desculpa de ver como eu estava. Mas eu percebia os olhares deles, avaliando, calculando. O Eduardo ofereceu para organizar minhas contas. Disse que tinha experiência com finanças. Recusei. Ele insistiu, disse que era para o meu próprio bem, que eu podia acabar sendo enganada por alguém mal intencionado. A ironia era tão grande que tive vontade de rir, mas segurei. Até que num dia, numa tarde de outubro, tudo fez sentido. Foi a dona Lourdes quem salvou minha vida. Literalmente. Ela morava na casa ao lado há 23 anos, era farmacêutica aposentada. Daquelas pessoas observadoras que não deixam nada passar despercebido. Numa quinta-feira de manhã, ela apareceu aqui em casa com uma marmita de bolo de fubá ainda quente e me encontrou sentada na varanda, tonta, segurando a cabeça com as duas mãos. Sentou do meu lado, colocou a mão na minha testa, perguntou se eu tinha tomado o remédio da pressão. Respondi que sim, que tomava todo dia de manhã, religiosamente. Ela pediu para ver a cartela. Fui buscar na cozinha, trouxe a caixinha de losartana que o Eduardo tinha comprado para mim na farmácia na semana anterior. Ele tinha oferecido. Disse que ia aproveitar que estava indo ao centro e trazia para mim, para eu não precisar sair no sol quente. A dona Lourdes pegou a cartela, olhou com atenção, virou de um lado para o outro, aproximou do rosto e o rosto dela mudou. Cecília, ela disse com aquela voz séria que me assustou, esse comprimido não é losartana. Senti o coração disparar. Como assim não é? Ela apertou um comprimido entre os dedos, cheirou e disse: isso aqui é placebo, ou algo inofensivo. Não tem o princípio ativo certo. Eu trabalho com remédio há 35 anos, sei reconhecer. Levantei tremendo. Fui até a gaveta da cozinha onde guardava a caixa antiga. A que eu mesma tinha comprado no mês anterior, trouxe para ela comparar. Ela colocou os 2 comprimidos lado a lado na mesa de plástico branca da varanda. Eram quase iguais, mas o que o Eduardo tinha trazido era levemente mais claro, menos marcado. Olha aqui, ela apontou com a unha. A impressão da dosagem está diferente. Esse aqui que ele trouxe é falso ou foi trocado de propósito. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Trocado de propósito. As palavras ecoaram na minha cabeça como um sino gigante. Por que alguém trocaria meu remédio de pressão? E então, como um raio cortando essa escuridão, tudo fez sentido. As tonturas, a fraqueza, o esquecimento. Não era velhice, não era doença, era sabotagem. A dona Lourdes me abraçou, sentiu meu corpo tremendo inteiro e disse baixinho no meu ouvido: a gente precisa descobrir quem fez isso. E eu preciso que você seja forte agora, Cecília. Mais forte do que nunca. Naquela tarde, revirei a casa inteira. Procurei em cada gaveta, cada armário, cada canto. E foi dentro da minha própria bolsa, numa abertura interna que eu raramente usava, que encontrei. Um papel dobrado em 4, amassado, escrito à mão com letra que eu reconheci na hora. Era a letra do Eduardo. Minha mão tremeu quando abri. Lia, assim que a velha começar a dar sinais de confusão mental, a gente entra com pedido de interdição. Tem o contato de um médico que assina laudo fácil. 3.000 ele cobra. Vale a pena. Com ela interditada, a Renata vira curadora legal e a gente faz o que quiser com os bens.
Os apartamentos a gente vende, uns 200 mil cada um dá. A casa aqui a gente pode alugar ou vender também. No total, 500 mil fácil. 2 anos no máximo e a gente está livre dela. Li aquilo 3 vezes. Cada palavra era uma facada no peito. Livre dela. Ele queria ficar livre de mim. Não bastava me roubar, ele queria me apagar, me anular, me transformar em louca para poder pegar tudo que era meu. E o pior, tinha colocado minha própria filha no meio disso. Sentei no chão da cozinha, aquele piso frio de cerâmica branca que eu mesma tinha escolhido quando reformei a casa 15 anos atrás, e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de vergonha. Como eu não tinha visto antes. Como eu tinha deixado aquele homem entrar na minha vida, na vida da minha filha, e destruir tudo. A dona Lourdes ficou comigo até tarde. Trouxe chá de camomila, segurou minha mão, disse que eu não podia desmoronar agora. Disse que eu tinha que reagir, que tinha que ser inteligente, que gente como o Eduardo só entende uma linguagem, a linguagem das consequências. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto escuro, tomei uma decisão. Não ia deixar barato. Não ia fingir que nada tinha acontecido. Não ia ser a velhinha coitada que aceita qualquer coisa. Ia mostrar para aquele homem que mexeu com a pessoa errada. Porque pode até ter cabelo branco, pele enrugada e artrose no joelho, mas isso aqui dentro, apontei para o peito, isso aqui ainda está inteiro. E quando uma mãe decide proteger o que é seu, quando uma mulher decide que chega, não tem Eduardo no mundo que aguente. Naquela noite não preguei o olho. Fiquei virando de um lado para o outro, ouvindo o relógio da sala bater as horas. 1 da manhã, 2, 3. Às 4h23, olhei para o despertador na mesinha de cabeceira e decidi. Não ia ser vítima. Ia ser estrategista. Na segunda-feira de manhã, às 8h45, estava na porta do escritório do Dr. Mário Quintela, advogado que tinha sido casado com uma colega minha de escola, a professora Helena. Ele me recebeu com um abraço apertado, ofereceu café, sentou do outro lado da mesa de mogno e perguntou: "O que te traz aqui, Cecília?" Contei tudo, cada detalhe. As conversas que ouvi escondida, os remédios trocados, o bilhete encontrado na bolsa, os planos de interdição. Falei sem parar durante 40 minutos, enquanto ele tomava notas num bloco amarelo, os óculos de grau na ponta do nariz, a testa franzida de concentração. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes com a ponta da gravata azul marinho e disse com aquela voz pausada de quem já viu de tudo: "Cecília, você tem 2 opções. Primeira, fazer boletim de ocorrência por tentativa de estelionato, falsificação de medicamento e possivelmente tentativa de homicídio culposo. Segunda, reunir mais provas antes de agir, para garantir que ele não escape. Eu recomendo a segunda. Gente como esse, Eduardo, sempre tem advogado esperto. A gente precisa de provas irrefutáveis." Perguntei o que ele queria dizer com mais provas. Ele se inclinou para frente, apoiou os cotovelos na mesa e explicou: "Grava as conversas. Instala a câmera escondida. Guarda os medicamentos falsos. Tira foto do bilhete. Faz exame toxicológico para comprovar que não estava tomando o remédio certo. Monta um dossiê completo. Quando a gente bater o martelo, ele não vai ter para onde correr." Saí daquele escritório com uma lista de tarefas e um fogo no peito que não sentia há anos. Passei numa loja de eletrônicos no centro, conversei com o vendedor e comprei uma microcâmera que parecia um carregador de celular. R$ 280. Instalei na cozinha, apontada direto para a mesa onde eu deixava os remédios. Liguei para o meu médico, Dr. Sérgio, expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes e pedi para fazer exame de sangue completo. Ele ficou preocupado, pediu para eu ir no laboratório naquele mesmo dia. Fiz coleta às 3 da tarde. Resultado saiu em 5 dias. Níveis de losartana abaixo do esperado para quem toma a dosagem que eu deveria estar tomando. Prova número 1. Peguei a cartela de remédio falso, embrulhei em papel filme, guardei numa caixa de sapato no alto do armário. Fotografei o bilhete que encontrei na bolsa, imprimi 3 cópias, guardei uma com a dona Lourdes, uma com o Dr. Mário e uma dentro de um livro na estante. Prova número 2 e 3. Durante as próximas 2 semanas,
Fingi que nada tinha mudado. Continuei tomando o remédio falso que o Eduardo trazia, mas jogava fora e tomava o verdadeiro que comprava escondida. Continuei atendendo a Renata normalmente, sorrindo, conversando, como se não soubesse de nada. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Olhar para minha filha e fingir que estava tudo bem, quando por dentro eu estava despedaçada. Foi a dona Lourdes quem teve a ideia mais brilhante. Estava tomando café na casa dela numa tarde de sábado quando ela disse com aquele sorrisinho maroto: "Sabe o que seria perfeito? Se a gente virasse o jogo. Se ele quisesse te deixar confusa, a gente podia fazer o mesmo com ele, só para ele sentir como é." Olhei para ela sem entender. Ela explicou: "Você disse que ele toma café todo dia de manhã quando vem aqui, né? E se a gente colocasse um calmantezinho leve e natural no pó de café? Nada perigoso, só o suficiente para ele ficar sonolento. Iria parecer cansaço, estresse, e ele não ia desconfiar de nada, mas iria sentir na pele como é ser sabotado." Pensei por uns instantes. Não queria fazer nada ilegal, nada que pudesse me incriminar. A dona Lourdes percebeu minha hesitação e disse: "Não é nada de remédio controlado, Cecília. É extrato de valeriana e passiflora. Vende em qualquer farmácia de produtos naturais. É calmante natural. Deixa a pessoa relaxada, com sono, só isso. Não causa nenhum dano. Não vou mentir, a ideia me agradou. Não porque eu queria vingança mesquinha, mas porque queria que ele sentisse um pedacinho, só um pedacinho do que eu tinha sentido." Concordei. Comprei o extrato numa farmácia de manipulação. R$ 30 o vidrinho de 50 mililitros. Comecei a colocar 3 gotinhas no pó de café, bem misturado, toda vez que sabia que o Eduardo ia vir aqui. E funcionou. Em menos de uma semana ele começou a reclamar de cansaço. Falava que estava exausto, que não conseguia se concentrar, que ficava com sono o dia inteiro. A Renata ficou preocupada, sugeriu que ele fosse no médico. Ele foi, fez exames, não deu nada. Os médicos disseram que era estresse, ansiedade, recomendaram terapia. Enquanto isso, eu continuava juntando provas. Gravei 4 conversas dele com a Renata, todas falando sobre os meus bens, sobre o plano de interdição, sobre como iam dividir o dinheiro. Imprimi extratos bancários mostrando que eu estava financeiramente estável e lúcida. Pedi para 3 vizinhos escreverem cartas confirmando que eu estava bem, que cuidava da casa, que não mostrava sinais de demência. No final de 3 semanas, tinha um dossiê de 27 páginas. Provas, documentos, fotos, áudios, laudos médicos, tudo organizadinho numa pasta azul. Levei para o Dr. Mário. Ele leu tudo, ouviu os áudios. E quando terminou, bateu na mesa com a palma da mão e disse: "Agora sim, agora a gente acaba com esse cafajeste." Marquei um almoço de família na minha casa para um domingo de novembro. Liguei para a Luciana, para a Renata, e disse que precisava conversar sobre um assunto importante. Não dei detalhes. Só disse que era urgente, que precisava de todo mundo junto. A Luciana desconfiou que tinha algo errado pelo tom da minha voz, mas não perguntou. A Renata hesitou, disse que tinha compromisso, mas acabou aceitando quando falei, com aquela voz firme que não aceitava não como resposta. "Renata, preciso que você e o Eduardo venham." Não é pedido, é necessidade. Passei o sábado inteiro preparando a casa. Limpei tudo, arrumei a mesa da sala de jantar com a toalha boa, coloquei os pratos de porcelana que só usava em ocasiões especiais. Cozinhei arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, salada de alface e tomate. Tudo simples, tudo gostoso, tudo cheirando a comida de mãe. Porque eu queria que eles lembrassem. Queria que sentissem o peso de estar naquela casa, comendo aquela comida, antes de descobrir o que eu tinha a dizer. No domingo, 12:00 em ponto, a Luciana chegou com o marido e os 2 filhos. Veio me abraçar e, quando me apertou, sussurrou no meu ouvido: "Mãe, o que está acontecendo?" Respondi baixinho: "Você vai ver, filha. Só me apoia, está bem?" Ela assentiu, preocupada, mas confiante. A Renata e o Eduardo chegaram 20 minutos atrasados. Ele estava com cara amarrada, mãos nos bolsos da calça jeans, aquela postura de quem estava fazendo um favor de estar ali. Ela estava tensa, mastigando o canto do lábio, um tique nervoso que tinha desde criança e que só aparecia quando estava ansiosa.
Cumprimentaram todo mundo rapidinho, sentaram na ponta da mesa. Servi a comida. Todo mundo comeu em silêncio, só o barulho dos talheres batendo nos pratos, as crianças conversando baixinho. Eu não comi nada. Só fiquei ali sentada, de braços cruzados, esperando o momento certo. Quando todo mundo terminou, me levantei, fui até o armário da sala e peguei a pasta azul que estava escondida. Coloquei em cima da mesa com um baque seco que fez o Eduardo erguer a cabeça, curioso. E então falei, com aquela voz calma que aprendi a usar nas décadas de sala de aula, quando precisava chamar atenção sem gritar. Antes de vocês irem embora, eu preciso falar uma coisa. Na verdade, preciso mostrar uma coisa. A Luciana olhou para mim, o garfo ainda na mão. A Renata ficou pálida. O Eduardo cruzou os braços com aquele sorrisinho de deboche no canto da boca, como se nada pudesse me dar autoridade sobre ele. Abri a pasta, tirei a primeira folha. Era a cópia do bilhete que encontrei na minha bolsa. Li em voz alta, palavra por palavra, sem pressa, deixando cada frase pesar no ar como chumbo. Assim que a velha começar a dar sinais de confusão mental, a gente entra com pedido de interdição. Tenho contato de um médico que assina laudo fácil. 3.000 ele cobra. Vale a pena. O silêncio que caiu na sala era tão denso que dava para ouvir a respiração de cada um. A Luciana largou o garfo no prato com um barulho metálico. O marido dela se inclinou para frente, incrédulo. As crianças pararam de falar. A Renata arregalou os olhos, a boca entreaberta. E o Eduardo? O Eduardo ficou branco, completamente branco, como se tivesse visto um fantasma. Ele tentou falar. Dona Cecília, eu não sei de onde a senhora tirou isso, mas... Levantei a mão, cortando ele no meio da frase. Não terminei ainda, Eduardo. Tenho mais. Peguei a segunda folha. O laudo médico. Mostrei para todo mundo. Exame de sangue comprovando que eu não estava tomando a dosagem correta de losartana, mesmo dizendo que tomava todo dia. E sabe por quê? Porque alguém, apontei para ele sem tirar os olhos do rosto dele, trocou meu remédio por placebo. Eu estava tendo tontura, fraqueza, esquecimento. Estava ficando confusa de verdade. E era exatamente isso que vocês queriam, não era? A Renata começou a chorar. Mãe, eu não sabia. A voz dela estava tremendo, quebrada, desesperada. Olhei para ela e pela primeira vez em meses senti algo além de raiva. Senti tristeza. Tristeza pela mulher que ela tinha se tornado, pela filha que eu perdi para um homem que não valia nada. Você sabia, Renata? Talvez não de tudo, mas você sabia. Você sabia que ele falava da minha casa como se já fosse dele. Você sabia que ele queria meu dinheiro. Você sabia e ficou calada porque, no fundo, você também queria. Ela baixou a cabeça, soluçando, as mãos cobrindo o rosto. O Eduardo se levantou da cadeira, nervoso. Começou a andar de um lado para o outro. Isso é ridículo. A senhora está inventando coisas, está pirando mesmo. Nós nunca... Peguei o celular, apertei o play. A voz dele encheu a sala, clara, sem distorção nenhuma. Era uma das gravações que fiz. Amor, sua mãe tem 2 apartamentos alugados. Tem essa casa aqui que vale no mínimo 300.000. Tem poupança. E para quê? Para ficar guardando até morrer? A gente precisa desse dinheiro agora. O Eduardo parou de andar. Ficou parado no meio da sala, as mãos tremendo, o rosto vermelho. Tentou falar, mas nada saiu. A Luciana se levantou furiosa e gritou. Seu verme! Seu miserável! Você ia fazer isso com minha mãe? Levantei a mão de novo, pedindo calma. Espera, Luciana. Ainda não acabei. Olhei direto para o Eduardo e disse com uma frieza que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Eduardo, você quis que eu ficasse confusa? Quis que eu perdesse minha lucidez? Pois então, surpresa. Eu nunca estive tão lúcida quanto agora. E sabe o que eu fiz com toda essa lucidez? Juntei provas, gravei conversas, guardei documentos, fiz exames. E segunda-feira de manhã, às 9 horas, vou estar na delegacia fazendo boletim de ocorrência contra você por tentativa de estelionato, falsificação de medicamento e tentativa de interdição fraudulenta. O advogado já está com tudo. Ele tentou falar, a voz saindo rouca, desesperada. A senhora não pode fazer isso. Não tem prova nenhuma de que fui eu que... Tenho sim. Peguei a última folha.
A imagem da câmera escondida na cozinha, mostrando ele trocando os comprimidos da cartela. Foto com data, hora, tudo. Joguei a foto na mesa, e ela deslizou até parar na frente dele. O Eduardo cambaleou, segurou na beirada da mesa. A Renata continuava chorando, agora com a cabeça baixa, derrotada. A Luciana veio até mim, me abraçou forte, sussurrando: "Mãe, eu estou tão orgulhosa de você." Respirei fundo, olhei para os dois e disse a frase que tinha ensaiado na minha cabeça durante dias. Vocês queriam que eu fosse para um asilo, que eu sumisse, que eu virasse um problema resolvido. Pois então, agora quem tem um problema são vocês. Porque eu não vou a lugar nenhum. Eu não sou a velhinha indefesa que vocês achavam que eu era. Eu sou Cecília Duarte, professora aposentada, mãe de 2 filhas, avó de 3 netos e dona da minha própria vida. E ninguém vai tirar isso de mim. Eduardo saiu da casa sem olhar para trás, batendo a porta. A Renata ficou chorando, pedindo desculpas que já não faziam mais diferença. Olhei para ela e disse com a voz cansada, mas firme: "Você tem uma escolha para fazer, filha. Ou fica do lado dele, ou volta para a família. Mas se escolher ficar com ele, saiba que vai ter que arcar com as consequências do que ele fez. Porque eu não vou proteger quem tentou me destruir." 3 meses se passaram desde aquele domingo que mudou tudo. 3 meses que pareceram 3 anos, de tanta coisa que aconteceu, de tanta reviravolta, de tanta justiça sendo feita, do jeito que tinha que ser feita. Na segunda-feira seguinte ao confronto, às 8h45 da manhã, estava na delegacia acompanhada do Dr. Mário. Sentei na frente do delegado, um senhor de uns 50 anos chamado Tavares, e contei tudo de novo. Mostrei as provas, as gravações, os laudos, as fotos. Ele ouviu tudo com atenção, tomando notas, e no final disse: "A senhora fez a coisa certa. Vou abrir inquérito imediatamente. Esse tipo de crime contra idoso tem agravante. Se comprovado, ele pode pegar de 2 a 5 anos. O processo foi rápido. O Eduardo foi intimado a depor 1 semana depois. Segundo o Dr. Mário, que acompanhou tudo, ele chegou na delegacia suando frio, gaguejando, tentando negar tudo. Mas as provas não mentiam. A imagem da câmera era clara. As gravações eram incontestáveis. O laudo médico era técnico demais para ser refutado. Em 15 dias, o juiz acatou a denúncia e o Eduardo foi indiciado por tentativa de estelionato contra idoso, adulteração de medicamento e tentativa de interdição fraudulenta. A audiência foi em janeiro. Fazia um calor insuportável, daqueles que gruda a roupa no corpo. Entrei no fórum com a Luciana de um lado e a dona Lourdes do outro. O Eduardo estava sentado do outro lado da sala, de terno preto, gravata torta, cara de quem não tinha dormido direito há semanas. Não olhou para mim uma vez sequer. O promotor foi implacável. Apresentou cada prova uma por uma, construindo um caso tão sólido que até o advogado do Eduardo parecia derrotado. Quando chegou a minha vez de falar, subi no banco das testemunhas com as pernas tremendo, mas a voz firme. Contei para o juiz, para o júri, para todo mundo que estava ali, o que aquele homem tinha feito. Não chorei, não vacilei, apenas falei a verdade. O juiz, um homem mais velho de uns 65 anos, cabelos brancos, óculos de armação dourada, olhou para o Eduardo e disse, com uma voz pesada de decepção: "O senhor tentou destruir a vida de uma senhora de 71 anos, que trabalhou a vida inteira, que criou suas filhas com dignidade, que construiu um patrimônio honesto. E por quê? Por ganância, por preguiça, por achar que podia se aproveitar de alguém que o senhor julgou fraco, mas se enganou. A senhora Cecília Duarte é mais forte que o senhor jamais será." A sentença saiu 2 semanas depois. Eduardo Silva Rodrigues foi condenado a 3 anos de prestação de serviços comunitários, proibido de se aproximar de mim a menos de 500 metros, obrigado a pagar indenização por danos morais no valor de R$25 mil e teve seu nome inscrito no Cadastro de Proteção ao Idoso, o que significava que ele nunca mais poderia trabalhar em lugares que tivessem contato com pessoas acima de 60 anos. Mas a justiça da lei foi só o começo. A justiça da vida foi muito mais completa. O Eduardo perdeu o emprego.
A empresa onde ele trabalhava, quando soube do processo, o demitiu por justa causa. Disseram que não podiam manter um funcionário envolvido em crime contra idoso que manchava a imagem da empresa. Ele tentou arrumar trabalho em outros lugares, mas a notícia tinha se espalhado. Numa cidade do interior, como São José dos Campos, todo mundo fica sabendo de tudo. Ninguém queria contratar ele. Perdeu os amigos. Os poucos que tinha sumiram quando viram o nome dele no jornal local. A matéria saiu na página 6 do Vale Paraibano, com foto e tudo. Homem é condenado por tentar interditar sogra para roubar patrimônio. Os vizinhos dele viraram a cara quando ele passava na rua. A mãe dele, Dona Eunice, que morava em Jacareí, veio até aqui me pedir desculpas, chorando, dizendo que tinha criado ele melhor do que isso, que não sabia de onde tinha tirado aquela maldade toda. E perdeu a Renata. Ah, a Renata! Minha filha caçula, que tinha se deixado levar, que tinha fechado os olhos para tanta coisa errada. Uma semana depois da sentença, ela apareceu aqui em casa, sozinha, magrinha, pálida, os olhos vermelhos de tanto chorar. Tocou a campainha e, quando abri a porta, ela desmoronou. Caiu de joelhos ali na varanda segurando minha mão, pedindo perdão. Mãe, ela dizia entre soluços, eu fui cega, eu fui burra, eu fui covarde. Eu deveria ter te protegido, mas eu deixei ele falar na minha cabeça. Deixei ele me convencer de que você estava ficando velha, de que estava perdendo a lucidez, de que a gente precisava tomar controle antes que fosse tarde demais. Eu acreditei nele, mãe. E te trair foi a pior coisa que já fiz na minha vida. Ajudei ela a levantar. Trouxe para dentro. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma onde tudo tinha começado, e conversamos por 3 horas. Ela contou tudo, como o Eduardo tinha começado devagar, plantando dúvidas na cabeça dela. Como ele tinha isolado ela da família, fazendo ela se afastar de mim e da Luciana. Como ele controlava o dinheiro do salão. Pegava emprestado e nunca devolvia. Gastava em apostas esportivas que ele jurava que ia dar lucro, mas só davam prejuízo. Contou que tinha pedido divórcio, que ele tinha resistido, tentado negociar, implorado para ela dar mais uma chance. Mas ela tinha decidido. Estava morando temporariamente com a Luciana enquanto procurava um apartamento pequeno para alugar. O salão ainda era dela e estava indo bem agora que ele não botava mais a mão no caixa. Olhei para minha filha, para aquela mulher de 39 anos que parecia ter envelhecido 10 em 3 meses e disse, Renata, eu te perdoo. Mas perdoar não significa esquecer. Você vai ter que reconstruir minha confiança. E isso leva tempo. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu sei, mãe. Eu sei. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para provar que mereço. E estava fazendo. Nos meses seguintes, ela voltou a aparecer. Todo domingo vinha almoçar, trazia sobremesa, ajudava a lavar louça. Sentava na varanda para tomar café e conversar como a gente fazia antes. Levava os sobrinhos para passear comigo, me incluía de novo nas coisas dela. Devagar, muito devagar, a minha Renata estava voltando. Quanto a mim, eu estava florescendo de um jeito que nem imaginava ser possível aos 71 anos. Com os R$ 25.000 da indenização, fiz uma reforma pequena na casa. Pintei as paredes de amarelo claro, troquei as cortinas, comprei sofá novo. A casa ficou com cara de nova, cheirando a tinta fresca e possibilidades. Fiz uma viagem que sempre sonhei, Gramado no Rio Grande do Sul. Levei a dona Lourdes comigo. Dividimos o quarto, rimos como adolescentes, comemos fondue até passar mal, tiramos foto em cada cantinho daquela cidade linda. Foi a primeira vez em 40 anos que viajei por puro prazer. Sem me preocupar com trabalho, com dinheiro, com nada. Voltei a dar aulas, não em escola, mas no projeto social da igreja do bairro. Toda quinta-feira de tarde, ensino alfabetização para adultos. São 12 alunos, pessoas entre 40 e 70 anos, que nunca tiveram oportunidade de estudar. Ver eles aprendendo a escrever o próprio nome, a ler uma placa de ônibus, a assinar um documento, me enche o coração de um jeito que não sei explicar. É como se eu tivesse voltado a ter propósito.
E os netos? Ai, os netos! A Sofia, de 6 anos, a Alice, de 9, e o pequeno Pedro, de 3. Eles vêm aqui todo sábado de manhã. A gente faz bolo junto, planta flor no quintal, lê história, brinca de escolinha. Ontem a Sofia me disse com aquela vozinha fininha de criança: Vovó, quando eu crescer, quero ser forte que nem você. Sabe por quê? Porque você não deixa ninguém te machucar. Segurei ela no colo, beijei a testinha quente de tanto brincar no sol e respondi: E você vai ser minha netinha. Você vai ser forte, vai ser corajosa e vai saber que respeito a gente conquista, não implora. Hoje, 6 meses depois daquele domingo que mudou tudo, acordo todo dia às 6h30, tomo café com pão de queijo quentinho que compro na padaria do seu Geraldo, rego minhas plantas, leio algumas páginas do livro que estou lendo e olho para essa casa, esse jardim, essa vida que eu construí com trabalho, suor e dignidade, e sorrio. Sorrio porque eu venci. Não venci só o Eduardo, não venci só a ganância dele, venci o medo, venci a ideia de que pessoas mais velhas são frágeis, bobas, presas fáceis. Venci a ideia de que mãe aguenta tudo em silêncio. E o Eduardo? Soube por terceiros que está morando num quartinho alugado na periferia, fazendo bico de montador de móveis, trabalhando aos finais de semana numa ONG cumprindo serviço comunitário. A vida dele virou exatamente o que ele queria que a minha virasse. Pequena, apertada, sem saída. A diferença é que ele mereceu. Hoje, aos 71 anos, eu acordo cedo, tomo café com a dona Lourdes na varanda toda segunda, quarta e sexta, vou na academia para a terceira idade às terças e quintas, e às tardes cuido do meu jardim ou leio um livro na rede que o genro da Luciana instalou debaixo da jabuticabeira. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que bondade sem limites vira convite para abuso. Durante anos eu acreditei que ser boa mãe significava dizer sim para tudo, abrir mão de tudo, aceitar tudo. Mas não é assim. Ser boa mãe também é ensinar limites. É mostrar que respeito é via de mão dupla. É não ter medo de dizer não quando o não é necessário. Aprendi que idade não é sinônimo de fragilidade. A sociedade inteira tenta nos convencer de que depois dos 60 a gente vira peso, vira problema, vira alguém que precisa ser tutelado. Mas isso é mentira. Mentira que pessoas mal intencionadas usam para nos manipular, para nos fazer aceitar migalhas, para nos fazer acreditar que não temos mais valor. Tenho 71 anos, artrose nos joelhos, cabelo branco, rugas no rosto, mas tenho também lucidez, experiência, sabedoria e uma força que só quem já passou por tempestade e sobreviveu consegue entender. Aprendi que família tóxica existe e que sangue não justifica abuso. Durante meses eu me culpei. Pensava, onde foi que errei? O que fiz de errado para criar uma filha que aceitaria me trair desse jeito? Mas a verdade é que eu não criei ela assim. A Renata que me traiu não era a filha que eu criei. Era a versão distorcida dela, manipulada por alguém que soube exatamente onde apertar para quebrar a lealdade dela. E mesmo assim, mesmo entendendo isso, eu tive que aceitar que ela fez escolhas. E escolhas têm consequências. Aprendi que nunca é tarde para virar o jogo. Quando descobri o plano deles, minha primeira reação foi desmoronar, chorar, me fazer de vítima. Mas depois que a raiva passou e a lucidez voltou, entendi. Eu tinha 2 opções. Podia aceitar e virar mesmo aquela velhinha confusa que eles queriam que eu fosse. Ou podia lutar. Escolhi lutar. E lutei com inteligência, com estratégia, com paciência. Provei que quem subestima uma mulher de 70 anos está cometendo o erro mais caro da vida. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua família te tratando como descartável, como peso, como problema, escuta o que eu vou te dizer. Você não é obrigado a aceitar. Não importa se é filho, neto, sobrinho, quem for. Respeito não é opcional. Dignidade não é negociável. E se alguém tenta tirar isso de você, reaja. Junta prova, procura ajuda. Conversa com advogado, com delegado, com quem for necessário. Porque você merece envelhecer em paz.
merece ser tratado com consideração, merece viver seus últimos anos com a dignidade que construiu a vida inteira. A Cecília de 70 anos atrás, aquela que aceitava ser esquecida nos aniversários, que fingia não ouvir os comentários maldosos, que engolia desrespeito em silêncio, não existe mais. Hoje eu sou outra Cecília. Sou a Cecília que aprendeu que amor próprio não tem idade, que defesa não é agressão, que justiça não é vingança. Sou a Cecília que olha no espelho e vê não uma velhinha coitada, mas uma guerreira que venceu a batalha mais difícil da vida, a batalha contra quem tentou apagar sua existência. E essa Cecília, essa mulher que está aqui, de pé, forte, inteira, ninguém tira mais de mim. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum momento dessa jornada, se conhece alguém que está passando por algo parecido, deixa seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo. Escreve sua cidade, seu estado, seu país. Quero saber onde estão as pessoas que, assim como eu, acreditam que respeito não tem idade e que dignidade não se negocia. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, uma mãe, uma avó, uma tia, um pai, um avô, alguém que está aceitando migalhas de quem deveria estar oferecendo banquete, compartilha esse vídeo. Às vezes a gente precisa ver a história de outra pessoa para ter coragem de mudar a nossa própria história. Deixa seu like se você ficou orgulhoso dessa Cecília que decidiu reagir. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias, porque aqui a gente não conta história de gente que abaixa a cabeça. Aqui a gente conta a história de gente que levanta, sacode a poeira e mostra que ainda tem muito chão pela frente. Um abraço forte de quem está aqui, aos 71 anos, mais forte e mais feliz do que nunca. E lembra sempre, nunca é tarde para virar a mesa. Nunca é tarde para ser quem você sempre deveria ter sido. E nunca, nunca subestime o poder de uma pessoa que decidiu que chega é chega.